Está no ar. Programa Café com Leite. Apoio. Água Mineral São Geraldo, Farmácias Gentil, Laboratório Lamic, Marmoraria Juazeiro, Panebon, Pão Nosso, Leite Contabilidade, Leite Marcas e Patentes, Hotel e Pousada, Café com Leite, Santa Cecília Vidros Temperados, Sicredi, Ótica Santa Isabel. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite. É com muito orgulho, é com muito carinho que eu chego na sua residência, me delicio de um gostoso cafezinho e lhe mantenho sempre bem informado, porque os nossos convidados são os melhores profissionais e eu fico muito grato, muito feliz quando mantenho você que está em casa, obedecendo às regras daqueles que entendem de saúde, contribuindo com o combate ao Covid-19. Fico muito grato, continue fazendo isso para que nós possamos estar juntos mais e mais vezes. Nosso convidado de hoje, ele é palestrante, ele é mágico, viu? Ele é mágico. Vamos conversar sobre um tema de extrema importância. A importância da boa comunicação no desenvolvimento pessoal e profissional. E olha só o nome dele, do nosso querido palestrante e mágico. Ele promete surpresas aqui no programa, viu? Rodrigo Monsil. Rodrigo, eu quero antecipadamente agradecer pela sua disponibilidade em contribuir com o nosso programa. Quero saber já se nós vamos ter surpresas aqui no programa. Fiquei muito feliz, grato pela sua aceitação. Seja muito bem-vindo. É uma honra conversar com você. Obrigado, meu grande amigo Leite. Obrigado pelo convite. Que satisfação estar aqui com vocês. Pessoal que está assistindo aí, obrigado por estar acompanhando. E espero que eu possa contribuir com conteúdo aí de qualidade, assim como é o programa Café com Leite. E eu estou à disposição para a gente poder falar de comunicação, de falar em público, palestras e, claro, de mágica também. Então, vamos para cima. Vamos para cima. Ô, Rodrigo, no início, quando estava conversando com você antes, percebi nos seus olhos, na sua voz, na sua forma de falar, a alegria, né, de você externar seus sentimentos, suas palavras, saem com gosto, com prazer, com emoção. Isso é comunicação forte, é comunicação diferenciada? Achei que você ia falar do meu sotaque, falar assim, eu percebi na sua voz que você não é daqui. Você não é cearense. Não sou cearense, sou do Paraná, você deve perceber pelo sotaque. Perfeito. Mas é exatamente o que você falou. Eu acho que mais do que comunicação, isso é amor. Quando você faz o que você ama, independente se tem a ver com comunicação, como é o nosso caso, ou se você trabalha no mercado, num banco, no escritório de contabilidade, se você é advogado, se você é professor, independente da situação e da ocasião, quando você faz aquilo que você faz com amor, isso transparece nas suas palavras, transparece nos seus gestos, no seu olhar, e eu sou apaixonado por comunicação, é assim que eu costumo a falar de mim mesmo, porque tanto na mágica, quanto nas palestras, ou na minha formação, que é a pedagogia, eu trabalho me comunicando o tempo todo com as pessoas, interagindo com elas. E por amar isso, e por gostar de compartilhar esse conhecimento com tantas pessoas, é o que me faz ter essa felicidade, essa alegria, que eu fico feliz de poder transparecer isso. Que bom, fico muito feliz, porque é exatamente assim que eu me sinto, e é assim que eu me sinto, por exemplo, hoje de estar aqui com você. A felicidade ou a tristeza, o arrependimento ou a externar um sentimento de felicidade, isso são formas de comunicações, mesmo que não através de palavras? Exatamente, nós temos a comunicação não verbal, que nós chamamos, que é através da nossa expressão facial e da nossa linguagem corporal. Existe até um livro que se chama O Corpo Fala,
que é exatamente a importância da nossa comunicação não verbal, ou seja, daquilo que a gente não externa. Quantas vezes a gente encontra alguém na rua, ou um amigo, ou conhecido, até mesmo familiar, e você pergunta, bom dia, tudo bem? E a pessoa fala, tudo bem, graças a Deus. Mas você percebe no jeito dela, na energia dela, no olhar dela, que não, ela não está bem. Mas, para não ter que alongar a história, ou não ter que dar explicação, ela acaba falando que está tudo bem. Ou você faz uma ligação para alguém que você conhece há muito tempo. E pelo alô, que a pessoa fala no telefone, você já percebe assim, ué, aconteceu alguma coisa, você não está bem? Eu percebi pela tua voz que você não está muito legal. Então, mesmo sem falar, a gente comunica o tempo todo. Você comunica quando você olha, você comunica quando você faz uma virada de cabeça ou alguma coisa. Desculpe se algum barulho passar aqui, é que o estúdio fica perto de uma avenida e eles passam umas motos ali arrebentando. Bom, continuando então. A comunicação, ela vai além daquilo que eu falo, mas sim, o meu corpo, a minha energia fala muito mais. Tanto que quando vou dar cursos para empresas ou para pessoas, e sobre palestras, sobre treinamentos, reuniões, eu falo muito sobre essa linguagem corporal. Que imagina só, eu chego aqui numa palestra, por exemplo, desse jeito assim, ó, ombros para baixo, olhando para baixo, e falando assim, bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Monsil, e hoje eu vou falar sobre motivação, tá? Eu vim para motivar vocês. Fala para mim se eu estou passando alguma energia de motivação. Se você tivesse falado isso comigo quando nós nos comunicamos, eu nem iria te convidar para participar do programa. Eu falei que eu vou motivar vocês. Eu falei, saiu da minha boca. Eu vou motivar vocês. Mas eu expressei isso? Não. Agora, se eu uso esse mesmo texto, assim, ó, uma postura mais aberta, usando as minhas mãos para falar também, usando o meu rosto para expressar felicidade, e falo, bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Monsil e hoje nós vamos falar de motivação. E eu vou motivar vocês nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite. Eu falei a mesma coisa. Só que agora a energia, a comunicação não verbal foi diferente. Então comunicação vai muito além do que as palavras que eu falo. Eu observo, portanto, que a comunicação ela tem diversas ramificações, né? Aí vem a pergunta, eu quero falar um pouquinho sobre mágica mais na frente, mas a mágica em si é uma forma de comunicação, Rodrigo? Sim, tanto criança, adolescente quanto adulto se impressionam com números de mágica, claro que de forma diferente. A criança, por ela já ter essa visão mágica do mundo, ela acha mágico o coelhinho da Páscoa, o Papai Noel, ou quando alguma coisa desaparece, aparece na orelha dela, ela realmente acredita naquilo. O adulto, ele já tem um outro fascínio pela mágica, que é de descobrir o segredo. Então, quando eu vou fazer uma palestra, um show, por exemplo, 100% da plateia está torcendo para quê? Para que eu erre. Ninguém está torcendo pelo mágico, né? Você vai no circo, você fica torcendo para o trapezista cair, para o palhaço se dar mal, para o malabarista derrubar as bolinhas, para o mágico errar, a gente só torce pela tragédia, né? Mas está tudo bem, porque esse fascínio faz com que as pessoas queiram assistir. Então, eu trouxe essa linguagem da mágica para dentro das palestras, por exemplo, para empresas, para poder comunicar de uma forma lúdica. Porque na minha formação de pedagogo, eu aprendi que as pessoas, criança, adolescente, adulto, eles aprendem muito melhor quando fazem isso de uma maneira lúdica. Música, teatro, dança, um filme ou mágica. Então eu uso recursos da mágica, que eu quero mostrar para vocês hoje aqui alguma coisa, para poder falar de alguma mensagem. Então quando eu coloco, por exemplo, a mágica dentro de uma palestra, não é aleatório. Não é simplesmente para fazer um número de mágica para a galera se divertir ou para poder interagir. Não, ela é para comunicar algo que eu estou dizendo. Da mesma maneira que tem o professor, por exemplo, o professor Pachecão, que é bem conhecido no Brasil todo, que ele cria músicas para falar de física. Então ele pega uma fórmula lá de física, não sei o que, sobre não sei das quantas vezes 2, e ele cria uma música engraçada, aonde você decora a música e ao mesmo tempo você está dizendo a fórmula ali. Então é o que eu tento fazer com a mágica, explicar e comunicar através de um jeito lúdico, porque comunicação não é o que eu falo, comunicação não é conhecimento. Eu posso ser formado fora do país, ter estudado 30 anos da minha vida, ser um gênio na minha área, ter vários prêmios, ser super reconhecido pela minha inteligência e meu conhecimento. Isso não significa que eu sou um bom comunicador, porque comunicação não é o que eu falo e nem o que eu penso. É aquilo que eu transmito e chega até o outro. Então, comunicação é sair do ponto A
chegar até o ponto B da maneira mais limpa possível. E quando você coloca recursos lúdicos numa comunicação, isso se torna mais agradável. Rodrigo Moncio é o convidado de hoje do programa Café com Leite, falando sobre esse tema de muita relevância para todas as pessoas, né? A importância, né, de uma boa comunicação no desenvolvimento pessoal e profissional. Ele que é um palestrante, que é mágico, exerce essas profissões com muita maestria, muita competência e está aqui conosco. E eu tenho o apoio da Rede de Óticas Santa Isabel. Os gastos com publicidade não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Tudo isso vai passar e quando tudo isso passar, elas serão lembradas. Inclusive, a Rede de Óticas Santa Isabel. Nessa pandemia, nossos olhos nunca falaram tanto. É por isso que as Óticas Santa Isabel está sempre inovando e cuidando diariamente da saúde ocular dos seus clientes. Preserve a saúde dos seus olhos com as melhores lentes digitais encontradas na maior e melhor rede de óticas do Cariri, Óticas Santa Isabel. Somente uma rede de ótica com mais de 50 anos de experiência no ramo óptico pode oferecer a você qualidade, segurança e as mais diversas marcas nacionais e internacionais. Dentre elas eu trago para você a Ray-Ban, a Ana Hickman, a Vogue e muito mais. Em breve estaremos inaugurando mais uma grande loja da Rede de Óticas Santa Isabel aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Você não perde por esperar. No Cariri, você já sabe, ótica tem nome Santa Isabel, tradição desde 1964. Um grande abraço a todos que fazem a Rede de Óticas Santa Isabel. Rodrigo, essa forma, você é um palestrante mágico ou é um mágico palestrante? O que é que te conquista mais? Boa pergunta. Essa é uma pergunta muito boa de se responder para tirar essa dúvida, porque são duas coisas. Parecem que são iguais, mas são totalmente diferentes. Um mágico palestrante por exemplo, um mágico vestido como mágico, fazendo vários números de mágica e colocando algumas pitadas de mensagens motivacionais, ou de um assunto um pouco mais técnico, ou de inspiração, ou de liderança, alguns segredinhos de venda, algumas pitadas de conteúdo dentro de uma apresentação de mágica. Isso é o mágico palestrante. O palestrante mágico é diferente. É um palestrante que usa alguma pitada de mágica para poder levar suas mensagens, mas o foco principal é a mensagem. Então, se eu vou fazer uma palestra de segurança do trabalho, o tempo todo, do início ao fim, o meu foco é falar de segurança, é falar de percepção de risco, do EPI, da importância da atitude segura, do trabalho em equipe, só que eu vou falar isso ilustrando com uma mágica. A mesma forma que o slide ilustra, às vezes, alguma fala, tem que dizer, a mágica ela faz essa mesma coisa. Então, o palestrante mágico é um palestrante com esse diferencial de colocar mágica para levar sua mensagem de uma maneira mais agradável, de uma maneira mais gostosa, mais leve. O mágico palestrante é um artista da mágica que fala alguma coisa que ajuda alguém de alguma forma. Então, ele acaba sendo um mágico que usa palestra. Já o palestrante que usa mágica tem essa diferença. Então, depende muito do que a faculdade, a empresa ou as pessoas querem. Então, você quer alguém que fale do seu conteúdo de uma forma diferente, ou você quer um show, mas que também tem algumas coisinhas diferentes. Então, basicamente, é essa a linha que define. Pronto, você já me disse que você, sendo contratado, fará uma ou outra. Mas eu te pergunto, teu público que você encontra, você dá palestras, que eu estive te acompanhando, você dá palestras no Brasil inteiro, né? E eu te pergunto, qual é o teu público que você já encontrou uma receptividade maior, no palestrante mágico ou no mágico palestrante? Hoje, na verdade, há 10 anos, eu sou apenas palestrante mágico. Então, eu não faço show, eu faço show de mágica em teatro, ou algum show em escola, alguma coisa assim, mas é muito raro. Então, hoje, o que eu sou contratado mesmo no Brasil todo para fazer são as palestras com mágica. Então, eu me especializo, estudo sobre o assunto que eu vou falar, que geralmente os temas que eu mais trabalho como eu disse, a segurança do trabalho, nos eventos de CIPAT, por exemplo, e eventos voltados à liderança, trabalhando essa parte da comunicação que a gente está conversando aqui. É importante você saber falar, de ouvir o outro, de você ter uma linguagem assertiva, onde as pessoas possam entender, de um líder poder passar a mensagem de uma maneira
que os funcionários, mesmo com uma escolaridade mais baixa, ou não com o mesmo nível de conhecimento, possam entender de uma maneira clara e limpa. Então, são esses dois temas que eu tenho trabalhado muito. O público que eu trabalho é esse que vai desde o chão de fábrica, então o estagiário que entrou ontem na empresa, a pessoa que trabalha lá na portaria, o cara que trabalha no chão de fábrica, até os coordenadores de direção. Então, geralmente, os eventos que eu faço é um público misto, é para a empresa toda. Porque segurança não é só para o cara que está lá no chão da fábrica. Segurança parte da diretoria, vai para os coordenadores, líderes, instrutores, até chegar nos funcionários. Liderança é a mesma coisa. Claro que na liderança o meu público maior são os diretores, são os donos das empresas, são os gestores. Então, basicamente, ele pega esse público misto aí, desde o cara que acabou de chegar até aquele que já é o CEO, o dono da empresa. Rodrigo, então nesse caso você falou muito em CIPAT, segurança do trabalho. Suas palestras são voltadas mais para esse público ou não tem diferenciação? Você faz a sua comunicação de forma alegre, simpática, motivacional para qualquer público, pelo que você demonstrou agora, né? Isso, exatamente, para qualquer público. O que mais me chamam, talvez por indicação também, ou porque gostam da forma com que eu abordo os temas, é na segurança do trabalho. Mas eu faço palestra para professores também, como eu tenho a formação de pedagogia, eu ensino como professor usar os recursos lúdicos e a comunicação dentro da sala de aula, para fazer com que os alunos fiquem em silêncio sem precisar gritar, para poder transmitir um pouco. É só fazer uma mágica. Se fizer uma mágica, os alunos ficam bem quietinhos. Também dá. Já usei mágica para fazer, mas não assim, de fazer eles ficarem quietos, mas por curiosidade, se a criançada estiver conversando, por exemplo, uma sala bagunçando, eu pego um lenço e começo a fazer alguma coisa, a possibilidade que eles vão ficar em silêncio para ver o que o professor quer fazer vai ser grande. E eu consigo que eles fiquem em silêncio. Também é uma estratégia. Mas tem estratégia de comunicação, tom de voz, algumas palavras que você faz, pausa, até o fato de você tomar uma água. Então são coisinhas simples. Então eu faço palestras para professores, faço essas palestras para empresas também, voltado para a liderança, voltado para a segurança do trabalho. O palestrante, basicamente, ele é uma ponte que faz com que a mensagem saia de um lugar e chegue até outro lugar da maneira mais condensada possível. Então, por exemplo, no caso da segurança, os profissionais da empresa ali, técnicos de segurança, os engenheiros, os gestores, eles já trabalham nesse assunto o ano todo. O que o palestrante faz num evento, numa palestra? Ele pega todo esse conteúdo de um ano de trabalho, condensa em uma palestra de 60 minutos, por exemplo, e transmite isso para as pessoas. Então ele pega a essência de tudo aquilo lá e transforma no que nós chamamos de palestra. Muito bem. Ô Rodrigo, nós alinhamos muito para a linha, digamos assim, profissional, da linha empresarial. Mas é importante a gente puxar também para a linha pessoal, para a gente fazer esse paralelo da comunicação. Mas antes eu queria falar aqui na Água Mineral São Geraldo. Gastos com propagandas não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propagandas. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as empresas que acreditam e investem serão lembradas. Inclusive, a Água Mineral São Geraldo. A Água Mineral São Geraldo tem sempre como principal objetivo trazer mais qualidade de vida e bem-estar para os seus clientes. Por isso, são realizadas diariamente análises microbiológicas e físico-químicas na água mineral São Geraldo, extraída diretamente da fonte. Além disso, são feitas análises específicas em nossas embalagens, equipamentos, qualidade, higiene e também na segurança. Tudo é feito com muito carinho para que a água mineral São Geraldo chegue até a sua residência ou empresa com a mesma qualidade da fonte. Lembrando que o trabalho que é feito com a água mineral São Geraldo é com que chegue sempre à sua mente a lembrança de que é a melhor água mineral do Brasil. Portanto, beba água mineral São Geraldo, beba saúde. Um grande abraço a todos que fazem água mineral São Geraldo. Rodrigo, mas esse assunto que diz respeito à linha pessoal, da comunicação pessoal, eu queria falar no próximo bloco, porque eu queria te convidar para tomar uma água. Eu estou vendo uma água aí por trás de você, um copo ali com água legal, ó. A minha está aqui, ó. A minha está aqui, certo? A água é sempre bom. Então vamos nos deliciar. E o cafezinho? Tem um cafezinho aí ao lado também?
Eu ouvi falar que café, para ser bom, tem que ser feito na hora. Então, para isso, eu vim preparado. Pego aqui a minha água, coloco aqui assim, 1, 2 e 3, e pronto. Temos aqui o nosso cafezinho também, já preparado, prontinho para você. Rapaz, então eu vou colocar o meu aqui também, não tem nenhum paninho desse aí para eu botar aqui, olha. Criar um aqui também, vou me deliciar aqui do nosso. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, a importância de uma boa comunicação no desenvolvimento pessoal e profissional? É só continuar ligado no nosso programa. Nosso intervalo é rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. Gente, sabe o que eu mais gosto no Panebom Pão Nosso? Ele deixa o meu dia muito mais gostoso e nutritivo. Essa aqui é a bisnaguinha que eu como de manhã e é uma delícia. Esse aqui é o pão integral que eu também adoro. Sabe como é que é, né? Eu até tento manter a forma. Agora eu vou confessar uma coisa pra vocês. De vez em quando eu até troco meu lado fitness por um hot dog que é irresistível. É por isso que eu aprovo toda a família Panebom Pão Nosso na minha casa. Em meio à pandemia da Covid-19, as Farmácias Gentil cuida de cada cliente com carinho e responsabilidade. Criamos o catálogo digital das Farmácias Gentil. Todos os meses teremos catálogo de produtos divididos por segmentos. Acesse o catálogo nas redes sociais e as Farmácias Gentil online, pertinho de você. As Farmácias Gentil vai até você, cuidar de você e toda a sua família. Lembrando que as Farmácias Gentil está com mais uma campanha. Solidariedade é um prato cheio. Você pode fazer sua doação nas Farmácias Gentil, CDL Crato. Ou, se preferir, vamos até você. Contatos para doações: Laércio, 88 99961 3449. Farmácias Gentil, cuidando de você todos os dias. O laboratório LAMIC é referência em análises clínicas, destacando-se em tecnologia e excelência na realização de exames laboratoriais. São 13 unidades de coleta espalhadas pela região do Cariri, oferecendo uma ampla estrutura especializada, com equipamentos modernos e investimento constante em desenvolvimento humano e tecnológico que garantem aos seus clientes maior rapidez e credibilidade. E para maior praticidade, você escolhe como quer receber o resultado do seu exame, em nossos guichês ou online. Laboratório LAMIC. Nossa missão é cuidar de você todos os dias. Mais do que projetos, lapidamos sonhos. A Marmoraria Juazeiro traz um novo conceito em acabamentos para sua construção ou reforma e ainda conta com a parceria da Arquitetos Móveis Planejados. Já imaginou sua casa totalmente assim? Sua cozinha, seu dormitório. Venha nos conhecer. Móveis planejados, acabamentos em alto padrão em mármore e granito. É na Marmoraria Juazeiro. Marmoraria Juazeiro, tradição e credibilidade. Cuidar da saúde da família é mais que nossa responsabilidade. É uma prova de amor. E pensando nisso, nós da São Geraldo Águas Minerais desenvolvemos um rigoroso padrão de qualidade. Nossa água é retirada diretamente da fonte, livre de contaminação, rica em sais minerais e sem nenhum tratamento químico. No Cariri, beba água mineral São Geraldo. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, falando sobre comunicação pessoal e profissional, a sua importância, com o nosso convidado de hoje, Rodrigo Monsil. Ele que é um palestrante, é um brilhante mágico que desenvolve um trabalho excepcional a nível Brasil. A produção do programa Café com Leite descobriu, vamos convidados a participar aqui do programa. Quem sabe em breve ele vai estar no Juazeiro, fazendo show pra gente, fazendo palestras. Quem sabe, tudo é possível, né? E o programa Café com Leite o descobriu e disse, vamos lá. E ele de pronto aceitou e eu estou muito grato. Eu quero tirar o nosso chapéu e dizer muito obrigado mais uma vez aqui ao nosso convidado Rodrigo Monsil. Eu tenho o apoio da Panebom Pão Nosso. Gastos com propagandas não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propagandas. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as empresas que acreditam e investem
serão lembradas. Inclusive, a Pão é Bom Pão Nosso. Lembrando que não é somente porque ela investe em propaganda, é porque oferece a você também os melhores produtos. Para equilibrar bem a sua dieta, escolha os deliciosos pães integrais da Pão é Bom Pão Nosso. Eles levam um sabor incomparável em cada fatia. Além disso, a Pão é Bom Pão Nosso oferece aos seus consumidores produtos riquíssimos em valores nutricionais. E claro, também sempre com uma grande variedade de produtos como o pão de leite, o pão de forma, o pão árabe, o pão integral light, o 100% integral, a deliciosa bisnaguinha e muito mais. O que você está esperando para se deliciar com os nossos produtos? Deixe seus lanches ainda mais especiais. Junte a família, chama a turma e prepare deliciosos sanduíches com os nossos pães. A receita pode até ser sua, mas os pães levam a marca Pão é Bom Pão Nosso. Um grande abraço a todos que fazem a Pão é Bom Pão Nosso. Rodrigo, nós no bloco anterior, como eu falei, alinhamos aí um pouco para a linha profissional, e só complementando ainda, depois a gente passa para a linha pessoal, a importância do processo de comunicação, por exemplo, para uma pessoa que está pleiteando uma vaga de emprego, para uma pessoa que está iniciando um negócio, para uma pessoa que está pleiteando uma operação bancária, está negociando com o fornecedor, até mesmo com o cliente. Tudo isso são técnicas de comunicação diferenciadas, porém com as suas devidas importâncias? Sim, a comunicação, quanto melhor você deixar ela, mais pontos você vai conseguindo. Por exemplo, qual é a sua intenção quando vai para uma entrevista de emprego? É passar a melhor impressão possível. Que você é alguém qualificado, de que você talvez seja a melhor escolha para aquela empresa, de que você está disposto a se doar, a fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Você não quer passar nenhuma imagem negativa. Porém, se a forma com que eu falo, eu não olho para a pessoa, eu não sei me comunicar, eu não uso gestos, eu mostro insegurança, é como se eu fizesse isso aqui, ó. Como se eu pegasse esse guardanapo, que está inteiro, sem nenhum problema, sem nenhum buraco, sem nenhum defeito, e aí eu começo a perder pontos. Então, se eu não olho para a pessoa, é um pontinho a menos, é uma falha na comunicação. Se eu não explico de uma maneira clara, mais uma vez, se eu minto em alguma informação ou deixo de explicar alguma coisa, mais um problema. E assim nós vamos criando problemas na nossa comunicação. E aquilo que estava bom começa a ficar ruim. Quem que vai sair na frente? A pessoa mais preparada para se comunicar. Por isso é importante que a gente alinhe aquilo que eu quero com o que a empresa quer, com o que o meu patrão, o recrutador, ou a pessoa que eu estou me comunicando ali, seja meu amigo, seja o professor, seja lá quem for, qual é o desejo dele, o que ele espera de mim. E assim alinhar a forma que eu falo, a forma que eu me comunico. Por isso é tão importante você ter esse alinhamento da comunicação, de corrigir alguns detalhes. Por exemplo, tem pessoa que enquanto está conversando, ela não consegue olhar direto nos olhos da pessoa, ela fica com vergonha. Tem pessoa que quando vai falar em público, começa a tremer, a barriga dói, começa a suar. Tem gente que tem um problema de esquecer o conteúdo. Eu estudei, eu planejei, eu decorei, mas na hora de falar, vem aquele branco e você esquece o que tinha para falar. Tem pessoa que fica nervosa e começa a ficar com a voz trêmula. Tem pessoa que esquece praticamente tudo mesmo antes de começar. Então são vários pontos que precisam ser alinhados para que você tenha uma comunicação efetiva. Então o primeiro passo é você descobrir qual é o seu ponto fraco, qual é a sua dificuldade quando se fala em comunicação. Quando você precisa ir para uma reunião de emprego, apresentar um projeto, apresentar um trabalho, conversar com um estranho, vender um produto, o que você sente? Tendo esse autoconhecimento, você vai conseguir melhorar, buscando, claro, as ferramentas para que você melhore cada ponto da sua comunicação. É isso, eu enxergo o ponto negativo da comunicação. O ponto negativo na comunicação, ele também existe, né? Ou seja, ele não é só na linha otimista, não. Eu tenho também o fator negativo, destrutivo, que é exatamente essa. Deu nervoso, deu branco, não lembrei, etc. Não olho no olho. Isso é uma forma de comunicação, eu diria, usando as minhas palavras, destrutiva. Concorda comigo, professor? Exatamente. É um destrutivo, assim, ele destrói o seu potencial. Sim, de o potencial. oportunidade ou de evoluir na sua vida. Então ele acaba prejudicando você mesmo, porque a pessoa que tem medo de falar em público, ela não está fazendo mal para ninguém, ela está fazendo mal para ela.
Porque é ela que vai perder a oportunidade do emprego, por exemplo, da entrevista. É ela que vai perder nota na apresentação da faculdade. Mas eu posso superar? Sim, sim. Tudo que você pode mudar, você pode superar. Eu tinha medo de falar em público. Eu apresentava trabalho, encostava na parede, eu tremia, suava, não conseguia olhar nos olhos das pessoas. Quando eu descobri os meus pontos fracos, quais eram os meus pontos fracos, eu fui atrás de trabalhar tudo isso aí. Por exemplo, cursos de oratória, teatro, prática. Quanto mais você fala, melhor você vai ficando. São ferramentas que você pode superar todos esses problemas, todas essas dificuldades. Você perdeu várias oportunidades na vida. Não significa que você está condenado a continuar perdendo oportunidades na sua vida. Você pode mudar isso aí. Só que uma ferramenta, ela não faz nada sozinha. O que um martelo faz? Um martelo, você pode achar que o martelo ele coloca a prega na parede, certo? Não, o martelo não faz nada. Se eu pegar o martelo, tirar o copo aqui, colocar o martelo aqui em cima, o que o martelo vai fazer? Nada. Ele vai ficar ali. O martelo só é uma ferramenta útil, porque eu pego esse martelo e uso ele da melhor maneira que me ajude. Então a ferramenta, a oratória, a linguagem corporal, os gestos, o poder da nossa voz, da persuasão, do rapport, que são várias técnicas de comunicação, só vão ser eficientes se você colocar a mão na massa e praticar. Então quanto mais você pratica, melhor você fica. É igual andar de bicicleta. Vamos imaginar o seguinte, todo mundo que está assistindo aqui agora, ou 90%, 99% das pessoas, sabem andar de bicicleta, certo? Só que quando você foi aprender a andar de bicicleta, você caiu. E na primeira vez você ralou o joelho. Na segunda vez você bateu a boca, caiu o dente. Na terceira vez saiu sangue, mas passou o metiolate, você gritou feito um louco. Você caiu várias vezes. Só que cada vez que você caía, você falava assim, opa, eu não posso soltar a mão do guidão. Na segunda vez, opa, eu não posso passar no buraco. Eu não posso fazer essa curva tão fechada assim. E a cada queda, você aprendia o que não fazer. Até que chegou um momento que você aprendeu como andar na bicicleta. E agora, mesmo que passam 20 anos que você não anda de bicicleta, se você pegar uma, você consegue andar. Comunicação é isso. Você vai errando, só que a cada erro você tem que aprender. Opa, eu posso falar desse jeito. Esse gesto aqui não foi legal. Essa forma de olhar não gerou muita conexão. E a cada ponto você aprende como se comunicar. Aprendendo isso, pronto. Nunca mais você vai levar tombos na sua vida, perder oportunidades. Então a nossa vida é uma constante interação, só que é preciso que a gente sente na bicicleta e aceite levar o tombo. Rodrigo, muito interessante esse seu posicionamento e eu preciso inserir essa pergunta para que meu telespectador fique muito consciente, porque eu tenho muita gente que me assiste nesse momento que é aberto, é liberto, sabe falar, não tem medo de enfrentar o público e etc. Mas eu tenho um bom público que talvez esteja na linha da timidez, né, do não posso, não consigo, do friozinho na barriga e etc. Isso é mais comum do que aquele que fala. Eu posso me superar? Com certeza, pode se superar, porque isso não é uma característica que você não pode mudar. Por exemplo, se você é alto ou baixo, é uma característica que você não vai poder fazer muita coisa. Se você está acima do peso, você pode diminuir aquele peso. Se você está abaixo do peso, você pode engordar um pouquinho. Então existem fatores, existem características que a gente pode alterar e outras não. A comunicação e a dificuldade de comunicação é uma característica facilmente possível de você mudar e de você superar tudo isso aí. Superação tem a ver com dor. Quando dói, quando te machuca, você vê que aquilo não te faz bem e você fala, eu preciso melhorar. Ter essa consciência de que precisa melhorar já é o primeiro passo. Segundo, superação tem a ver com fazer alguma coisa. Você teve uma dor, agora eu preciso fazer alguma coisa. Então, o que eu preciso fazer para melhorar minha comunicação? Eu preciso fazer um curso de comunicação? Eu preciso assistir mais vídeos? Eu preciso melhorar minha leitura? Eu preciso falar com mais pessoas? O que eu preciso fazer para ajudar isso aí? Isso a gente procura aonde? Internet está aí para isso, livros estão aí para isso, profissionais estão aí para isso. Então, você teve a dor, você agora procura o que fazer. Basicamente, funciona em 4 pilares. Pensamento gera sentimento, que gera atitude, que geram resultados. Então, se eu penso que eu posso falar melhor em público porque isso não está me agradando, esse tipo de pensamento vai me gerar um sentimento. Um sentimento de que,
Vamos lá então, eu vou fazer alguma coisa, eu não quero mais isso, eu não quero mais sentir essa dor, eu não quero fazer mais essas coisas erradas que eu tenho feito, eu quero melhorar, eu quero mudar, eu quero superar toda essa dor que eu já tive. Esse sentimento vai gerar atitude, e aí você vai começar a fazer um curso de oratória, vai começar a aceitar desafios, por exemplo. Chamaram você para fazer a apresentação do trabalho da faculdade. Em vez de você falar, não, chama outro, eu tenho vergonha. Aceita, e vai mesmo com vergonha. E você começa a tomar atitudes. De não, eu vou assistir uns vídeos aqui de dicção, como é que eu melhoro a minha fala, de linguagem corporal, o que eu faço com as mãos enquanto eu falo, se eu deixo no bolso, se eu deixo cruzado, se eu tenho que gesticular, se eu não tenho, para onde que eu olho, como que eu me mexo, qual que é o tom de voz ideal para uma comunicação. E essas atitudes geram resultado. E você supera o medo de falar em público. Então, sentimento gera pensamento. Pensamento aqui na cabeça gera sentimento, que vai aqui do coração, que gera atitude, gera um resultado. O mesmo acontece de maneira negativa. Imagina que você pensa que não consegue emagrecer. Eu não consigo emagrecer de jeito nenhum. Eu já tentei fazer retiro, eu não consigo. Eu vou para academia, eu desisto. É muito difícil, eu não consigo. Esse pensamento vai gerar um sentimento de frustração, de não adianta fazer nada. Tudo que eu fizer vai dar errado. Então, eu não consigo, eu não vou tentar, porque eu já tentei tantas vezes e não funcionou. Esse sentimento vai gerar. E aí você não vai para uma academia, porque você não acredita. Aí você não vai controlar a sua alimentação, porque você fala, não vai adiantar nada, eu vou voltar de novo a esse peso aqui. E você começa a ter os seus resultados, que é você não perder peso. Então tudo está baseado nesses 4 pilares. A superação ou a acomodação. E a gente sempre tem que buscar a superação, claro. Rodrigo Moncio é o convidado de hoje do nosso programa e o apoio é da Sicredi Cariri. Gastos com propagandas não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propagandas. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as empresas que acreditam e investem serão lembradas. Inclusive, a Sicredi Cariri. Já parou para pensar na sua saúde financeira? Você cuida bem dela? A Sicredi Cariri tem várias opções para cuidar da sua saúde financeira e das realizações de seus sonhos. Investir seu dinheiro na Sicredi é a melhor forma de se preparar hoje para, no futuro, colocar todos os seus sonhos e planos em prática. Conte com a cooperação da Sicredi para escolher o melhor jeito de fazer o seu dinheiro render. Quer saber como? Acesse o nosso site para conhecer tudo e saber todas as nossas opções de investimentos. Seja um cooperado da Sicredi, tenha um futuro mais tranquilo e vem investir com a gente. Eu sou cooperado Sicredi, eu acredito e invisto na Sicredi. Sicredi, gente que coopera, cresce. Um grande abraço a todos que fazem a Sicredi Cariri. Ô Rodrigo, poder, mais ou menos isso que você falou. Eu posso, eu consigo. Me diga uma coisa, na linha profissional, quiçá pessoal também, eu posso usar uma forma de comunicação, digamos assim, gesticular, quando eu deveria usar verbalmente, e nisso me destruir, ou seja, eu posso transformar se eu não tiver essa atenção, esse cuidado. Eu estou imaginando aqui situações na linha empresarial, uma vez que eu sou contador, viu? Eu imagino muitas situações distintas. Então veja só, eu vou fazer um negócio e meu receptor esperava uma comunicação verbal, entretanto eu a enviei, eu demonstrei, eu me comuniquei de forma gesticular, por exemplo. Isso pode me prejudicar porque cada situação é uma situação específica, não é isso? Não é assim? Exatamente. Existem as características de cada pessoa. Tem pessoa que é mais visual, tem pessoa que é mais auditiva, tem pessoa que é mais sinestésica. O que é essa diferença, basicamente? Por exemplo, a mulher, a tendência é que as mulheres sejam mais auditivas. Por isso que elas gostam de ouvir você falando, por isso que elas gostam de conversar, porque elas são mais auditivas. O homem, ele é mais visual. Então, às vezes, ele fala alguma coisa, ele nem ouve, mas ele está ligado no que está acontecendo. E tem pessoas que são sinestésicas, que fazem uma mistura de tudo um pouco, são um pouco visuais, um pouco auditivas, gestos também. Se você está conversando com uma pessoa, está explicando algo para uma pessoa, um cliente, por exemplo,
e você percebe que esse cliente ele não é de gesticular muito e que ele usa expressões como deixa eu ver se eu entendi. Ó, ver é visual. Ou eu não entendi muito bem como que é isso aí. Eu não entendi, tem a ver com você ouvir isso. Então você começa a perceber se aquela pessoa ela é mais auditiva, se ela é mais visual, ou se ela é uma mistura de tudo isso. Conheceu o seu cliente, viu o jeito que ele é, agora você começa a se comunicar do jeito que ele entenda. Então se você viu que ele é uma pessoa mais auditiva, já eu não entendi muito bem o que você falou. Você pode me explicar de novo? Eu não sei como é que eu posso compreender isso. Você pode falar assim, pai, então olha só. Eu vou te explicar de uma forma que você vai entender muito bem. E você começa a espelhar o comportamento dele. Ou assim, eu não consigo visualizar muito bem isso que você está me explicando. Eu sei que você já me falou como é que é, mas eu não consigo ver como é que é isso aí. Então, qual que é a estratégia que você usa? Usa uma linguagem mais visual. Se possível, até desenhe para essa pessoa. Tem gente que entende desenhando. Já viu aquelas pessoas que estão conversando com você no telefone, elas pegam um papel, uma caneta e ficam fazendo desenhos? E elas conversam, falam com você, não, porque olha, você tem que fazer isso aqui. E ela começa a desenhar no papel, falando com a pessoa no telefone. Ou seja, essa é uma pessoa visual, que para ela se comunicar, principalmente alguém que ela não está vendo, ela precisa de algum estímulo visual. E ela começa a fazer desenhos. Ou pessoas sinestésicas. Estão falando no telefone e estão aqui. Não, porque olha só, você tem que entender muito bem, porque tem que ser desse jeito certinho. E ela faz gesto, mesmo a outra pessoa não enxergando. É uma pessoa mais sinestésica. Cada pessoa tem o seu estilo. E você alinhar a sua comunicação com a característica do seu cliente ou da outra pessoa, faz toda a diferença. Eu não sei se no Paraná se usa essa expressão, mas aqui é muito comum, na nossa região, no Nordeste, se falar de eu diria um ditado, né? A primeira impressão é a que fica. Seria uma forma de comunicação, primeiro. Segundo, isto de fato é uma expressão verdadeira, aquilo que a minha primeira impressão é a que fica? No começo da nossa entrevista, você falou que se eu chegasse no nosso primeiro contato falando daquele jeito, para baixo, sem assim, você nem ia me convidar para a entrevista, porque foi a primeira impressão que você teve. Se eu falasse com você daquela forma que eu expressei lá no começo, tímido, com vergonha, podia ser talvez, por exemplo, porque meu cachorrinho morreu e eu estou triste, ou porque eu estou com uma dor muito terrível. Não significa que eu não sou uma pessoa boa de comunicação, mas naquele momento eu não estava legal. Só que naquele momento eu te passei uma má impressão, que vai me fechar uma porta. Então a primeira impressão, na maioria das vezes, ela fica. E ela fecha portas porque ela não dá chance para você mostrar que é diferente. Entrevista de emprego é um caso disso. Ali você está tendo a sua chance de passar uma boa impressão. Se você passou uma boa impressão, você vai ser convidado para uma próxima entrevista, ou para uma análise, ou para conversar com o chefe, ou fazer alguma outra coisa. Se você passou uma má impressão logo de cara, o recrutador vai falar assim, mas eu vou dar mais uma chance para esse cara. Provavelmente ele já vai fechar as portas e falar assim, muito obrigado, qualquer coisa a gente liga para você. Então, muito cuidado com a primeira impressão. É possível desfazer uma má primeira impressão? É possível, se você tiver a oportunidade de desenvolver mais ideias com a pessoa. Então, eu vou conversar com alguém por 1 hora, mas nos 5 primeiros minutos eu passei uma má impressão. Eu ainda tenho 55 minutos para fazer aquela má impressão. Para a pessoa falar assim, nossa, eu me enganei, e já aconteceu isso comigo. Da pessoa conversar comigo e depois falar, nossa, eu achei que você era de tal forma. Eu achei que você era mentido. Eu achei que você era sem graça. Eu achei que você era sério demais. E eu mudei essa impressão com a nossa conversa. Só que nem sempre você vai ter essa oportunidade. Imagina numa ligação única. Você não tem a possibilidade de desfazer uma má impressão. De uma comunicação numa entrevista de emprego. Você não tem essa possibilidade. Na paquera, por exemplo, você vai abordar alguém, vai conversar com alguém ali, que já passa uma má impressão de que você é um maníaco, um louco, sei lá, uma doida da cabeça. Provavelmente você não vai ter essa segunda chance. Então, a primeira impressão pode ser desfeita. Você pode reverter totalmente ela, tanto lá positivo quanto negativo. Também você pode implicar uma pessoa, e acontece muito em relacionamento. Você conhece uma pessoa, se apaixona, a pessoa é carinhosa, é educada, maravilhosa. Há uns anos, o que acontece? A pessoa não era nada daquilo que você tinha imaginado. Você criou uma imagem perfeita na sua cabeça, e aí depois você percebeu que não era aquilo. A culpa não era da pessoa. Ela talvez sempre foi daquele jeito, você que não enxergava. Mas nós estamos o tempo todo tendo impressões. Se você sair na janela agora da sua casa e olhar na rua,
e você olhar uma pessoa, você vai ter uma impressão daquela pessoa. Se você parar para pensar, falar, como será que é esse cara que está passando ali na rua? E pelo jeito dele andar, pelo jeito dele olhar, pelo jeito dele se expressar ou conversar com outras pessoas, você vai ter o seu julgamento. Isso aí nós fazemos o tempo todo. Mas é possível reverter, é pro bem ou pro mal, porém, temos que tomar cuidado com a primeira impressão. Se você pode causar uma primeira impressão, faça isso sempre que puder. Rodrigo Moncio é o convidado de hoje do programa Café com Leite e o apoio é da rede de farmácia Gentil. Gastos com propagandas não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propagandas. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as empresas que acreditam e investem serão lembradas. Inclusive, a rede de farmácia Gentil. Agora vamos falar da melhor e maior rede de farmácias do Cariri. Essa eu falo com muito orgulho, com muito carinho, porque é a maior e melhor. Para você que quer economizar de verdade, procure uma das nossas unidades e certifique-se do que estou anunciando. Venha conferir as promoções exclusivas em produtos de higienização pessoal, todos os tipos de medicamentos, suplementos, leites, equipamentos hospitalares e muito mais. Além disso, todas as unidades da rede de farmácia Gentil oferecem gratuitamente aos seus clientes atendimento farmacêutico, aplicação de injetáveis, orientação na utilização de medicamentos. Não deixe de se enganar. A rede de farmácia Gentil está há mais de 40 anos firme na missão de cuidar da saúde do povo do Cariri. Farmácia Gentil, mais opção por sua saúde. Um grande abraço a todos que fazem a rede de farmácia Gentil. Rodrigo, vamos tomar mais uma água? Vamos, deixa eu pegar minha outra. Olha, em breve você vai tomar uma água do Ceará ou eu vou tomar uma água do Paraná, viu? Muito bem, é isso aí. Ceará eu ainda não fui, hein? Tô pois aí. E eu também não fui no Paraná, então olha aí, quem sabe? Vamos tomar um cafezinho? Vamos embora. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, comunicação pessoal e profissional, o seu desenvolvimento, a sua importância? É só continuar ligado, nosso intervalo é rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. Nas Óticas Santa Isabel, você encontra as melhores marcas de armações nacionais e internacionais. A Ótica Santa Isabel busca desde 1964 a perfeição, alinhando novos conhecimentos, desenvolvendo lentes que atendem às mais diversas necessidades de correção visual, além da garantia e suporte técnico a todos os nossos clientes. Porque no Cariri, a ótica tem nome, Ótica Santa Isabel, tradição desde 1964. Cuidar da saúde da família é mais que nossa responsabilidade. É uma prova de amor. E pensando nisso, nós da São Geraldo Águas Minerais desenvolvemos um rigoroso padrão de qualidade. Nossa água é retirada diretamente da fonte, livre de contaminação, rica em sais minerais e sem nenhum tratamento químico. No Cariri, beba água mineral São Geraldo. Gente, sabe o que eu mais gosto no Pão é Bom Pão Nosso? Ele deixa o meu dia muito mais gostoso e nutritivo. Essa aqui é a bisnaguinha que eu como de manhã e é uma delícia. Esse aqui é o pão integral que eu também adoro. Sabe como é que é, né? Eu até tento manter a forma. Agora eu vou confessar uma coisa pra vocês. De vez em quando eu até troco meu lado fitness por um hot dog que é irresistível. É por isso que eu aprovo toda a família Pão é Bom Pão Nosso na minha casa. Santa Cecília Têmpera Vidros Temperados. A única têmpera que possui certificação pelo Inmetro em vidros temperados de 6, 8, 10 e 12 milímetros. Trabalhamos com bancadas de vidro, vidros serigrafados, box para banheiro de vidro. Temos vidros de vários milímetros. Nossos produtos e instalações são de alta qualidade. Tudo isso você encontra nas melhores vidraçarias do Nordeste. Endereço, via de ligação número 5, Distrito Industrial, Crato, Ceará. Telefone 889-8853-0654. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app
escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com um brilhante profissional, palestrante mágico. Ele é palestrante motivacional, viu? Entende muito de comunicação. Eu estou muito grato mais uma vez em tê-lo aqui em nosso programa, nos proporcionando uma aula sobre este tema de forma alegre, descontraída. Ele que consegue nos tirar do sofá e fazer com que a gente tenha uma outra forma de enxergar a nossa vida. Que alegria, que bom, né? Quão bom é isso, quantas pessoas maravilhosas nós temos espalhado por esse Brasil, tentando tirar aqueles que ficam no sofá. Só não quero que tire você que me assiste nesse momento. Continue ligado no programa, tá bom? Eu tenho o apoio da Santa Cecília Vidros Temperados. Gastos com propagandas não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propagandas. Estamos passando por momentos difíceis, mas tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, as empresas que acreditam e investem serão lembradas. Inclusive, sim, a Vidraçaria Santa Cecília. Alô, vidraceiro, tudo o que você precisa para atender bem o seu cliente, você vai encontrar na Santa Cecília Vidros Temperados, que tem tudo para te oferecer. Lá você encontra vidros temperados de 6, 8, 10 e até de 12 milímetros. Trabalhamos também com bancadas de vidros serigrafados, box para banheiro e muito mais. Portanto, ao construir ou reformar, exija vidros com esta marca, Santa Cecília Vidros Temperados. Com a Santa Cecília Vidros Temperados, sua obra, seu ambiente se torna mais belo, mais harmônico, mais seguro acima de tudo. Afinal, são 40 anos no mercado vidraceiro vendendo produtos de altíssima qualidade, sempre com foco no mercado atacadista. E lembre-se, é a única certificada no Cariri cearense. Conforto, né? Segurança. Santa Cecília Vidros Temperados. Quer saber o endereço? É fácil. Via de ligação número 5 no Distrito Industrial do Cariri. Um grande abraço a todos que fazem a Santa Cecília Vidros Temperados. Ô Rodrigo, eu estou curioso, desde o início do programa, que eu estou vendo aquele quadro lá, uma imagenzinha, que o seu cenário ficou feio porque ele está de costas ali. E eu curioso, pedi, no primeiro bloco eu queria que você virasse para mudar o seu cenário aí, sabe? Mas não quero saber o que é que tem ali nesse quadrinho ali. Deve ser uma foto sua, né, que você não quer mostrar. Mas tudo bem, antes de terminar o programa eu quero ver. Mágico tem esses costumes bem estranhos mesmo, mas eu vou explicar daqui a pouquinho. Tá certo. Mas eu quero ver, estou curioso. Você colocou o papelzinho ali todo estraçalhado, pertinho dele, mas tudo bem. Ô Rodrigo, uma coisa me despertou, uma curiosidade me despertou no bloco anterior, quando nós tocamos, você tocou no assunto da janela. Quando eu estou na janela, que eu olho para alguém que vai passando e esse alguém, eu não gostei dele ou dela, ele não me demonstrou uma segurança pelo andar, pelo olhar, enfim, por algum ato cometido. A comunicação, ela parte de mim, que é mito, ou para aquela pessoa que nada falou, apenas ia passando, ou parte dela também? É sempre um jogo e uma via de mão dupla, onde tem a parte do emissor e a parte do receptor, mas sempre a parte maior, a parcela maior da comunicação está com aquele que emite e não com aquele que recebe. Por exemplo, a pessoa que está passando na rua, se ela está passando olhando para baixo, ombros caídos, andando devagar, olhando para o céu, meio triste, sobrancelhas mais baixas, sem sorrir, mesmo que ela não fale nada, o que ela está emitindo é uma mensagem, uma comunicação de tristeza, de que alguma coisa está acontecendo. E eu recebo aquilo. Então é igual você enxergar. Quando eu olho para alguma coisa, aquilo está refletindo uma imagem que está chegando até mim de alguma forma. Porém, se eu for daltônico, a cor que algumas pessoas enxergam de um jeito, eu vou enxergar de uma outra forma. Então,
eu também, como receptor, tenho a minha parcela nessa comunicação ou nessa falha de comunicação. Se eu faço um curso de leitura corporal, linguagem corporal, eu sou especialista em comportamento humano, eu conheço de pessoas, a possibilidade é que eu olhe para a pessoa na rua e eu consiga fazer uma leitura muito melhor do que alguém que nunca fez nenhum curso de linguagem corporal, de leitura corporal, de comportamento humano, nada disso. Então, eu, como receptor, tenho uma capacidade melhor de fazer uma leitura. Mas a pessoa que emite, por isso a importância de você causar uma boa impressão. Porque o entrevistador, lá na entrevista de emprego, ele pode ter uma percepção minha baseada nas experiências dele. Só que ele só vai ter alguma referência baseada no que eu estou emitindo. Então você só vai conseguir enxergar alguma coisa se tiver alguma coisa para você enxergar. Se você está numa sala toda escura, luzes apagadas, completamente umbreu, você não vai enxergar nada. Eu acendo uma lanterna, aquela fonte de luz agora é um ponto de referência. E eu consigo ver aquela luz. Se eu estou perto da parede, eu estou longe da parede, consigo ver talvez a cor da lanterna. Então, as pessoas só conseguem ter uma impressão baseada em alguma coisa que está sendo emitida. Então, a parcela maior é quem emite. Mas quem recebe também tem a sua interferência baseada nas suas experiências, nos seus treinamentos, a sua comunicação também e no seu poder de observação. Já que a maior parcela compete ou tem aquele que emite, eu te pergunto, existe, digamos assim, a comunicação do eu sozinho, de um monólogo? Ou tem que necessariamente existir o receptor? Não, existe também, só que assim, é uma comunicação com você mesmo. Por exemplo, quando que eu uso esse momento de eu me comunicar comigo mesmo? Antes de uma palestra, por exemplo. Eu estou numa palestra, tenso, com medo, minhas mãos estão tremendo, eu estou muito nervoso, com medo de entrar em cena. Aí eu vou lá para o quartinho ou no banheiro, me fecho no banheiro e começo a falar comigo mesmo. Vamos lá, Rodrigo, você fez tudo certinho, você já treinou, já planejou, está tudo certo, o equipamento está funcionando, a galera está chegando aí, não precisa ficar assim porque você tem experiência, você é o cara, olhe para o espelho e comece a falar comigo mesmo, vamos lá, vai dar tudo certo, vai funcionar, sorrio, dou uma aquecida, dou uns pulos, bato palma aí, vamos lá. O que eu acabei de fazer? Eu me comuniquei comigo mesmo de assim, por que você está desse jeito? Você pode ser melhor. Essa é uma técnica que eu ensino no meu curso de oratório, no primeiro módulo, que é, a pessoa ficou nervosa, vai para frente de um espelho e começa a falar coisas positivas para você mesmo, olhando para você. Tá, mas que explicação que isso tem? Vamos para a parte científica. No nosso cérebro existem alguns neurônios que se chamam neurônios espelho. O que são os neurônios espelho? Sabe quando você vê alguém bocejando? E dá vontade de se abrir a boca? São os neurônios espelho que estão agindo. Sabe quando você vê alguém se coçar? A pessoa para de se coçar e de repente parece que começa a dar uma coceira em você? São os neurônios espelho. Sabe quando você está assistindo um filme de terror, onde o seu cérebro racional sabe que aquilo é uma ficção, que aquele monstro não existe, que você está protegido, porque você está na sua sala e o monstro está lá atrás da tela e é só uma projeção. E mesmo assim você se assusta e a hora que vai dormir você fica com medo daquele monstro? São os neurônios espelho, porque eles acreditam que aquilo que ele está vendo está acontecendo de fato. Então, quando eu vou para frente do espelho e começo a falar comigo mesmo, os meus neurônios espelho, que não sabem que aquilo é apenas um reflexo, eles acham que aquelas palavras estão realmente vindo de algum lugar para dentro de você. Então, quando eu falo, você vai conseguir, vamos lá, vai dar tudo certo, já está tudo pronto, não precisa ficar nervoso, você é bom no que você faz, e a galera vai gostar, todo mundo vai te aplaudir, vamos lá, Rodrigo, você é o cara, manda ver. Sabe o que está acontecendo do seu lado racional? Você sabe que é um espelho, que é o seu reflexo, e que é você falando. Da mesma forma que você sabe que é uma televisão, que é um filme e que é tudo ficção. Mas os seus neurônios espelho, que são os que comandam os seus sentimentos, estão ouvindo aquelas palavras e estão acreditando como uma verdade. E isso traz um relaxamento, que aí o seu cérebro começa a diminuir o nível de adrenalina na sua corrente sanguínea, você vai ficar mais calmo, mais tranquilo e você vai entrar em cena mais relaxado. Então essa é uma forma de comunicação com você mesmo, que pode te ajudar em qualquer situação, seja para a hora que vai começar uma entrevista de emprego, vai conversar com alguém, vai vender um produto, vai participar de uma entrevista na TV, em qualquer situação, de você se comunicar com você mesmo. Então é essa comunicação unilateral. E lembrando, a comunicação é como se fosse um investimento em você mesmo.
Como que funciona o investimento? Você guarda um pouquinho de dinheiro aqui, guarda um pouquinho outro mês, guarda um pouquinho outro mês, aquilo se multiplica. A comunicação é mais ou menos isso. Por exemplo, eu vi o pessoal falando do auxílio lá, auxílio emergencial de R$600. Né? Então, por isso, eu trouxe uma coisa que todo mundo gosta, dinheiro. E eu trouxe aqui exatamente R$600. Tem 200, 300, 400, 500, R$600. Um bom investimento é aquele que, mesmo que você precise, talvez, gastar um pouco de dinheiro, ele ainda continua com você e ele vai continuar multiplicando. O conhecimento e a dedicação em você mesmo, quando você investe em você, seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento profissional, só o fato de você estar... Gente, o que você está fazendo? Você está gastando um pouco do seu tempo, você está gastando um pouco, talvez, a sua atenção, está gastando um pouco de energia para poder assistir esse programa, mas você está investindo em você. E mesmo que pareça que você perdeu alguma coisa, sabe o que acontece com o dinheirinho aqui? Ó? Eu estrago meu dedo e eu continuo com 100, 200, 300, 400, 500 e R$600. Não entendeu? Vou mostrar de novo. Imagina que você precisa pagar a conta de luz, precisa pagar a conta de água, precisa pagar a internet, R$300 todo embora. Todo mundo sabe que 600 menos 300 é a cara do leite. A gente fica com 300, mas basta eu estralar o meu dedo e novamente eu tenho 100, 300, 400, 500 e R$600. E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Então, por exemplo, eu tiro aqui mais R$100, tiro aqui mais R$200, tiro aqui mais R$300. Basta eu estralar o meu dedo e eu tenho 100, 200, 300, 400, 500, R$600. O bom investimento é isso, não importa o quanto você vai tirando. O investimento que é feito com você sempre se multiplica. Eu estralo meu dedo 100, 200, 300, 400, 500 e 600. E quando você vê, a longo prazo, tudo isso se multiplica infinitas vezes. Olha, aqui no Ceará, eu quero aprender a fazer isso aí, para gastar aqui no Ceará. Eu gostei. Não é só aí não, hein? Não é só aí não. Não é só aí não, né? Mas estou querendo, viu? Porque eu gostei dessa aí. Essa mágica aí, essa reprodução aí é muito boa, viu? Gostei. Você vai até me chamar para ir presencialmente. Pois é, eu quero que você traga essas notinhas, essas cédulazinhas aí pra gente multiplicar aqui. Eu tenho um caixote aqui bom para encher, viu? Que legal, que bom. Mas tem sentido pleno daqui tudo isso que você está falando, o sentimento voltado para aquilo que você quer, para que você possa se superar, porque, como você disse durante todo o programa, o meu eu é quem é superior a tudo, o meu eu pode tudo, o meu eu é quem manda em mim. Portanto, se eu desejo, se eu quero e se eu faço por onde também, é bom lembrar, né? Se eu faço por onde, eu com certeza terei os meus resultados, não é, Rodrigo? E outra coisa, Pois não. Isso que você falou agora é o que faz toda a diferença. Porque tem muita gente, talvez possa até assistir nosso programa lá, mas assim, você é conversa fiada, então quer dizer que se eu quiser ficar milionário, ganhar na Mega Sena, eu vou ganhar? Talvez, se você jogar. Se você joga, você já está um passo à frente daquele que não jogou. Então não adianta você só querer, não adianta você só achar, não adianta você só acreditar. Você tem que fazer a sua parte. Lembra daquele ditado? Deus ajuda quem cedo madruga? Deus ajuda, mas você precisa fazer a sua parte também. Então não fica pensando que vou ficar sentado no sofá só com meu pensamento positivo que as coisas vão acontecer. Não vão. Se você quer melhorar em qualquer situação, em qualquer área da sua vida, fazer a sua parte é a parcela maior dessa continha aí. E com certeza o resultado virá, né? Mas olha, o programa está chegando no final, rapaz. Me mata a curiosidade, me diga o que é que tem nesse quadrinho ali atrás. Aí a gente toma um café aqui. Vamos lá. Mas eu preciso saber o que é que tem na imagem desse quadro aí que está invertido. Na verdade, o que eu tenho aqui é que eu escondi aqui atrás algo que todos os mágicos precisam ter e precisam ter, que é um baralho. Todo mágico precisa saber fazer mágica com cartas, com baralho. E aqui eu tenho algumas cartas que eu deixei ali escondidas, porque, para você não fugir da nossa entrevista, essa mágica eu quero fazer com você, Leite. Tá certo, muito bem, tá certo. Muito bom. Aceito. Então, nós temos aqui um baralho, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ver se dá para ver certinho, ó. 52 cartas diferentes, todas as cartas, inclusive com o coringa aqui. Perfeito. Todas elas. Certo. E, geralmente, quando eu faço a palestra presencial, eu consigo abrir o baralho e falar para a pessoa retirar uma carta. Porém, a gente não tem essa possibilidade ainda. Então, para que você escolha uma carta, nós vamos fazer de uma forma diferente. Você vai falar para mim um número
entre 1 e 30, 35, um número grande para que a gente possa escolher uma carta. Porque se você falar 1 ou falar 52, fica muito fácil, porque são cartas que é fácil de eu pegar, e como ninguém acredita no Márcio, eu não acho que o Márcio está manipulando o tempo todo, eu vou tentar ser o mais transparente e honesto possível aqui. Então você vai falar um número, por exemplo, número 5, e eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e a sua carta vai ser a carta número 5. Ok, simples perfeito. assim. Leite, fala para mim um número aí que você quiser. 17. 17? 17. Ótimo. Vou te dar uma opção, porque geralmente eles acham que o mágico manipula o pensamento das pessoas. Quer trocar por algum outro número, pelo 18, por exemplo, ou quer o 17 mesmo? Eu vou ficar no 17. Vai ficar no 17? Vou ficar no 17. Vai ficar no 17 mesmo? Vou ficar no 17. Não quer o 16? Não, quero não. Eu quero o 17, que eu quero saber se tem aquela máscarazinha das cédulas para eu... Aí a gente vai ter que conversar depois. Vai ter acabar, a gente conversa. 17 então, não quer trocar? 17. Então eu vou tirar aqui uma por uma, para não achar que eu estou manipulando uma coisa, vou tirar Tá bom. bem devagar. Eu acredito em você, pode tirar aí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, estamos chegando. 11, bater bem devagar aqui para não ter desconfiança. 12, mais uma, 13, mais uma, 14, mais uma, 15, penúltima, 16, e aqui estamos com a carta 17. Perfeito. 17 mesmo, quer trocar? 17, não, ainda quero a 17. Muito bem, vamos ver então qual é a carta 17, olha só. 4 de copas. 4 de copas, muito bem. Se fosse a número 18, ó, vou deixar o 4 de copas aqui para não fugir. Se fosse o 18, seria, olha lá, 7 de espadas. 7 de espada. Ok? Se fosse um anterior, você não quis, seria 6 de espadas, mas você Perfeito. quis o 17. Perfeito. Perfeito. Essa foi uma escolha sua, uma escolha espontânea, que você poderia ter trocado, inclusive, concorda comigo? Concordo. Muito bom. Aqui, no mundo da mágica, a gente sempre está no controle de todas as situações, mas às vezes a gente não está no controle de uma coisa, do que as pessoas vão escolher. Nós não temos esse poder de influenciar no livre-arbítrio. Mas, assim como na comunicação, que você pode se especializar tanto a ponto de você ter domínio sobre toda a situação, sobre os seus pensamentos, sobre as palavras que você fala, sobre os gestos que você faz, na mágica também isso acontece. E mesmo a gente não se conhecendo, estando a milhares de quilômetros de distância, você fez uma escolha, número 17, que saiu numa carta, 4 de copas. E eu não sei porquê, mas eu tive esse sentimento de que de alguma forma você ia escolher essa carta. Acredita nisso? Acredito. Acredita? Acredito que você queria que eu mudasse e eu não mudei. Mas algumas pessoas não acreditam e falam assim, falar é fácil, eu quero ver você provar. E foi por isso que antes mesmo de começar a palestra, eu peguei esse porta-retrato e na verdade aqui eu não tenho uma foto. Na verdade aqui nesse porta-retrato que está de costas o tempo todo, eu tenho uma previsão. Exatamente o 4 de copas. A carta que você escolheu o tempo todo aqui dentro do quadro, que você estava tão curioso para saber o que é. Eu devia ter mudado, né? A carta que você escolheu estava aí, ó. Eu deveria ter mudado, né? Você Agora, insistiu ainda para eu mudar. Eu pensando assim, por que eu não mudei a bendita da carta? Pois é, rapaz. A 18, Vamos você achar. falou, a 18, a 16 e tal, né? E eu... Vão achar que foi combinado. Agora você vai ter que se explicar para o seu público aí, para falar para eles que não foi combinado. Não, mas o público acredita em mim. Aí não teve nada combinado, não. Mas, rapaz, agora eu fiquei curioso, viu? Aqui eu vou ver se no intervalo você me conta como é. Você pode confessar essa mágica. Praticamente, eu não posso contar o segredo, porque nós temos um mandamento na mágica que é não revelar o segredo. Mas eu posso contar para você o fundamento. Qual que é o fundamento dessa mágica aqui? O fundamento é que quando você tem o controle das situações, mesmo que tudo pareça estar longe do seu controle, você consegue trazer isso de volta de uma forma positiva. Explicar de uma maneira mais prática. No começo, a gente falou sobre a comunicação, que a cada erro que você faz é como se fosse um erro Eu não de queria, comunicação. ô Rodrigo, eu não queria que você me mostrasse, fizesse esse comentário agora não, sobre esse paninho aí, que eu quero saber por que é que você rasgou esse guardanapo.
Me deixa antes aqui falar aqui no Laboratório LAMIC e daqui a pouquinho você fala, tá bom? Os gastos com publicidade não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em propaganda. Tudo isso vai passar e quando tudo isso passar, elas serão lembradas. Inclusive, a rede de laboratórios LAMIC. Gripe não é só um resfriado. O vírus da gripe também é altamente transmissível e pode causar infecção respiratória grave. Por isso, é importante manter sua vacinação anual. Enquanto a vacina contra o Covid-19 não está disponível para todos, é melhor começar pela vacina da gripe. O LAMIC Vacinas está com um estoque de vacinas tetravalente da gripe, que protege contra 4 subtipos de vírus influenza. Reserve já a sua e de toda a sua família com pagamento facilitado em até 3 vezes. Conheça a rede de laboratórios LAMIC e o LAMIC Vacinas, em Juazeiro do Norte e toda a região do Cariri. Nossa missão é cuidar bem de você todos os dias. Um abraço a todos que fazem o Laboratório LAMIC. Ô Rodrigo, eu estou curioso também para saber o que era que você ia fazer com esse guardanapo, que ficou todo estraçalhado aí. Eu pensava que você tinha jogado era no lixo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um intervalo de apoio cultural e a gente volta e você me mostra isso aqui, tá bom? É rapidinho. Gente, sabe o que eu mais gosto no Pane Bom Pão Doce? Ele deixa o meu dia muito mais gostoso e nutritivo. Essa aqui é a bisnaguinha que eu como de manhã e é uma delícia. Esse aqui é o pão integral que eu também adoro. Sabe como é que é, né? Eu até tento manter a forma. Agora eu vou confessar uma coisa pra vocês. De vez em quando eu até troco meu lado fitness por um hot dog que é irresistível. É por isso que eu aprovo toda a família Pane Bom Pão Nosso na minha casa. Cuidar da saúde da família é mais que nossa responsabilidade. É uma prova de amor. E pensando nisso, nós da São Geraldo Águas Minerais desenvolvemos um rigoroso padrão de qualidade. Nossa água é retirada diretamente da fonte, livre de contaminação, rica em sais minerais e sem nenhum tratamento químico. No Cariri, beba água mineral São Geraldo. Em meio à pandemia da Covid-19, as Farmácias Gentil cuida de cada cliente com carinho e responsabilidade. Criamos o catálogo digital das Farmácias Gentil. Todos os meses teremos catálogo de produtos divididos por segmentos. Acesse o catálogo nas redes sociais e as Farmácias Gentil online, pertinho de você. As Farmácias Gentil vai até você, cuidar de você e toda a sua família. Lembrando que as Farmácias Gentil está com mais uma campanha. Solidariedade é um prato cheio. Você pode fazer sua doação nas Farmácias Gentil, CDL Crato. Ou, se preferir, vamos até você. Contatos para doações: Laércio, 88 99961 3449. Farmácias Gentil, cuidando de você todos os dias. Falei que era rapidinho, já tomei um café, tomei uma água, insisti para ele me contar o segredo, primeiro daquelas cédulazinhas, das notinhas de 100, e ele não confessou, fiquei triste, viu? Mas eu tenho a amizade dele, fiquei muito grato. E agora eu queria encerrar o programa lhe agradecendo pela brilhante participação, parabéns aí pelos seus atos, pelos seus, como é que chama, passe de mágica, seus gestos aí de mágica, aí, suas... Pode ser truque de mágica, truques de mágica, né? Efeito, segredo, parabéns. macumba, o que você quiser. Parabéns, Deus lhe abençoe, sucesso, viu? Eu espero tê-lo aqui no Ceará em breve, ou eu aí vou te fazer uma visita e tomar uma água, quem sabe, né? Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado de coração, gratidão pela sua disponibilidade em contribuir com o nosso público telespectador. E para concluir, me diga o que era que você ia fazer com esse papel aí que você vai jogar no lixo. Imagina, obrigado, eu que agradeço.
pelo convite, agradeço muito pela oportunidade e vai ser uma satisfação receber você aqui no Paraná. Ou se eu puder ir aí para o Ceará também, vai ser uma grande satisfação. Já estive em alguns lugares do Nordeste, do Norte também, aí para cima, mas no Ceará ainda não fui, mas acredito que assim que tudo isso passar aí, acredito que seja logo, vai dar tudo certo. Bom, mas o papel foi aquela analogia que eu fiz lá sobre a comunicação, que a cada erro, a cada dificuldade que você tem, você acaba tendo uma falha. Mas o problema é que na mesma curiosidade que você teve sobre o que você vai fazer com o papel, um papel rasgado, o máximo que você pode fazer, ou uma das coisas que você pode fazer, é reciclar. É você colocar lá, fazer o processo de reciclagem e você fazer o papel ficar inteiro novamente. E esse mesmo papel que um dia foi em guardanapo, pode ser talvez agora um contrato milionário que alguém vai assinar. Esse é o poder da comunicação. Que, mesmo que você já tenha perdido várias oportunidades na sua vida, já tenha passado por várias dificuldades, é possível você se transformar em uma pessoa nova. Você se reciclar, se renovar. Tudo depende da ferramenta que você usa e não apenas de querer, mas de você fazer alguma coisa. Fazer a sua parte. E quando você faz, mesmo que tudo pareça perdido, você consegue se tornar uma pessoa nova. E agora, aproveitando as oportunidades, sabendo se comunicar da forma correta, abraçando os desafios e entendendo que você pode se superar cada vez mais, agora é possível você se tornar novamente uma pessoa restaurada. Esse é o poder da mágica, é o poder da comunicação. Que maravilha, parabéns mais uma vez ao nosso convidado de hoje. Fiquei muito... Eu falei assim, menos entusiasmado foi pela emoção, viu? Não foi pela falta de alegria, não. Muito obrigado mais uma vez aqui ao nosso querido Rodrigo Monsil, que abrilhantou o nosso programa de hoje. Nós vamos ficando por aqui, mas você continua nos acompanhando nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no Instagram, no aplicativo do programa, no nosso canal no YouTube, no site tvverdevale.tv e também no site tvcafécomleite.com.br, onde você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite. Obrigado a todos, fiquem com Deus, amanhã estarei de volta com mais uma edição especial para você. Tchau, tchau, até lá.